E se você fosse escolher um esporte de acordo com o seu perfil, com as suas características pessoais, qual seria? Vamos descobrir? Oiê, eu sou a Dani Oi, eu sou a Bia. e nós somos as psicólogas da comunidade Existiva. Aqui você vai aprender sobre esportes, sobre psicologia e se encontrar no seu processo com as suas atividades. Essa é uma pergunta muito boa, né? Que eu acho que a gente começou a pensar um pouco mais sobre isso. Claro, quando a gente pensou no Existiva, mas antes disso a gente vinha pensando, né? O quanto as nossas características fizeram sentido da gente entrar no CrossFit. Sim. Ai, gente, o CrossFit vai ser um exemplo aqui recorrente, tá? Porque é o que tem de mais longo na nossa vida, eu acho. E recente. Nosso esporte de manutenção, que a gente estava fazendo com muita frequência, né, ultimamente, e que teve toda a nossa amizade ali abastecida e também toda a construção da Existiva com muitas bases no que a gente estava vendo ali, né? Sim, eu saí do CrossFit, mas esse é um assunto para um outro dia. Ela joga a informação e sai correndo. Acompanhe no próximo episódio. Mas falando sério agora, eu fiquei pensando nisso, assim, porque eu tô nesse limbo, né? Meio perdida, meio sem saber que outro esporte, que outra atividade física eu quero me enfiar agora. E aí, o problema é que são muitas opções. E aí, quem sabe hoje eu não saio daqui com uma Verdade, decisão. olha só. Sim, Conveniente. que conveniente. A gente fez a experimentação de vários esportes ano passado, esse Sim. ano também, né? Então a gente vai citar aqui alguns deles e dar as nossas impressões com esse olhar do que é possível encontrar nesse esporte que possa fazer muito sentido para você. Porque às vezes você tá aí, eu queria fazer uma prática esportiva, mas acho que eu não gosto, mas acho que, por exemplo, a musculação, né, que muitas pessoas reclamam, por isso que eu tô trazendo esse exemplo. Não é pra mim, então eu acho que eu não sou essa pessoa do movimento, dos esportes. E, gente, todo mundo é do movimento. Todo mundo. Vida é movimento. Vida é algum tipo de movimento. Não existe só um tipo. Existem vários. Né? Porque o CrossFit, por exemplo, né, que a Bia já começou falando, é um esporte muito intenso, com muita intensidade. Então, se você gosta de desafio, dessa sensação de intensidade, de chegar aos limites, é um esporte que você vai encontrar muito disso. Mas tem dias que a gente quer um movimento mais leve, mais tranquilo, mais. Mais o que, Bia? Eu ia falar com menos dedo no cu e gritaria. Se permitido. Mas às vezes você quer alguma coisa com menos intensidade mesmo, né? Porque eu acho que tem essa característica do CrossFit que é um treino de 50 minutos, uma hora, que é intenso do começo ao fim. São poucas as vezes que tem um treino que a gente fala, até que foi tranquilo hoje e tal. Mas assim, a maioria das vezes é um treino muito intenso, que te demanda muito fisicamente e às vezes demanda cognitivamente mesmo, né? Você precisa entender o movimento, fazer a contagem, você precisa estar muito ali presente. E às vezes você quer alguma coisa mais leve. Eu acho que foi isso que fez eu sair do CrossFit, assim, durante muito tempo essa intensidade foi muito legal, era uma coisa que eu gostava muito, mas agora eu tô querendo outras coisas, e aí, não sei qual delas. Mas se eu pudesse escolher uma baseada nas nossas experiências do ano passado, que a gente teve até agora, o circo tem meu coração. Ai, tem, né? E não que não seja intenso, porque foi super intenso. Sim. É assim, é um exercício que demanda muito fisicamente. Mas é tão gostoso e bonito, né? Assim, tem a beleza. E eu acho que dá mais espaço para uma brincadeira, assim. Eu acho que permitiu... Uma criatividade, né? Sim, muito da criatividade, que é uma coisa que você sempre fala, né? De alguns esportes dão mais espaço para isso e outros não. Isso. Então, o circo é esse esporte que dá pra explorar muito a sua criatividade e brincar, né? Sim, sim. Porque no circo você aprende a fazer os movimentos, né? Claro que tem uma instrução, mas você fica um tempo ali livre com aquilo, né? Você e o tecido. É muito gostoso isso. Você descobrir o seu corpo ali, como funciona, o que que dá pra fazer. Tá, eu aprendi a fazer isso, mas se eu ousar fazer de um outro jeito ali. A nossa experiência foi bem livre, assim, né, com o circo. Sim. Então, se você é uma pessoa que gosta muito dessa criatividade, dessa leveza,
mas também quer trabalhar principalmente força muscular, né? Porque exige Sim, bastante. nossa, muito. Você pode se identificar, assim, com o circo. Isso já é uma diferença bem marcante, né? Que a gente tá falando, por exemplo, do CrossFit também usa bastante força, mas uma coisa que eu sinto muita falta no CrossFit é desse espaço para criatividade. Uhum. É mais rígido, né? Porque já tá tudo dado. Sim. O treino tá montado. Por um lado é bom, porque às vezes eu quero treinar e eu não quero pensar. Uhum. Eu não quero quantas repetições, o que eu vou fazer hoje, vai ser... Eu só chego lá e alguém tá me dizendo o que eu tenho que fazer. Pra mim isso é um descanso mental muito bom. Verdade, eu tinha pensado nisso. Por esse lado é muito bom. Só que às vezes eu sinto falta daquela coisinha do... Eu sentia muito pra escalar isso. Eu tenho que chegar naquela pedra. Mas eu tenho 1000 formas de chegar naquela pedra. Eu posso por aqui, eu posso usar isso aqui. Estratégia também, né? Eu posso ir na força ou eu posso ir na estratégia, tentando... Porque quando você tá escalando também, você precisa ficar muito perto da parede, porque isso te ajuda a usar toda a força do seu corpo, perna principalmente, pra subir. Porque se você tá mais afastado, você usa muito braço. Então, você tem muitas formas ali de colocar o seu corpo na parede. E aí eu sentia essa criatividade, a falta dessa criatividade, né, nos treinos diários. Então, se você gosta dessa coisa mais dada, mais pronta, cara, CrossFit também te atende super. Mas você gosta de uma criatividade, talvez seja interessante práticas como o circo, a escalada, jiu-jitsu também. Nossa, é verdade, sim. Porque você conhece os movimentos do jiu-jitsu, só que você tem que se virar ali pra montar como que você vai sair daquela situação, né? Sim. Porque na hora é muito espontâneo, né? Porque você tá fazendo com uma outra pessoa que pode fazer uma coisa que você não está esperando. E aí você tem que ter essa criatividade, essa estratégia pra conseguir sair. Não tinha pensado nisso, muito bom. A dança também, né? Eu fiz forró um tempo com meu marido. E, meu Deus, assim, além de ser muito difícil, porque zero coordenação motora, é uma coisa muito da criatividade. Aí, de repente, a gente foi jogado numa aula um pouquinho mais avançada, os homens rodopiavam de um lado pro outro e eu tinha que ali seguir, nananã. Gente, era ótimo, mas eu era péssima. Então, eu acho que a dança também dá mais espaço para essa expressão da criatividade, da espontaneidade, dá para ser mais... Em algumas danças, né? Mas dá pra ser mais espontâneo. Forró é uma dança maravilhosa, que dá pra ser muito espontânea. Nossa, é verdade, porque não é algo ensaiado, Não né? é algo uma coisa ensaiado. que é a comunicação de você com aquela pessoa que você tá dançando, um mais conduzindo, o outro sendo conduzido, né? Sim. Que foi aquilo que a gente falou, que a gente tem muita dificuldade Muita de ser conduzida. em ser conduzida. Gente, eu nunca achei que fosse tão difícil ser conduzida, sério. Pois é. Não é só, faz aí, eu vou atrás. Cara, é muito difícil, porque quando você vê, você tá... tentando fazer uma coisa, o outro tá tentando fazer outra, aí você não entendeu certo o que ele tá tentando fazer. É muito difícil. E aí eu acho que tem uma questão de característica nossa, né? De nós não somos talvez pessoas que tão facilmente somos levadas e conduzidas, porque tem um pouco de um lugar... de uma passividade. Você tem que deixar o outro te levar um lugar ali, passivo né? Um mesmo. lugar muito passivo. E eu acho que aí não entra na nossa característica. E aí eu tava conversando com uma amiga esses dias e ela faz aula numa escola aqui em São Paulo, eu acho que na Vila Madalena, se eu não me engano, que é uma escola sem gênero, então todo mundo conduz, todo mundo pode ser conduzido. E aí eu queria que a gente fosse lá, inclusive, porque eu achei que pode ser uma experiência muito interessante ver como a gente conduziria nesse lugar. Eu queria saber como que é conduzir também. Sim. Nossa, gostei, vamos. Sim. Bora. Nossa, eu acho muito legal essa parte da comunicação com o outro ali também, porque quando a gente tá num esporte que a gente... por exemplo, o CrossFit de novo, né? Tem alguns movimentos que a gente tem que fazer síncro, tem que fazer junto. E olhando de fora, você não dá tamanha dificuldade que é você conseguir sincronizar com outra pessoa. Completamente diferente. Sim. Que tem outro corpo, né? É o mesmo movimento. Mas é outro corpo fazendo aquele movimento. Sim, é muito difícil. E aí tem várias nuances, né? A flexibilidade, a força. E aí quem tá com mais força, mais flexibilidade, assim, tem que acompanhar quem tá menos, né? E no campeonato de CrossFit, a gente sentiu muito isso do meu irmão. Pra ele era difícil entrar na sincronia com a gente. Era muito engraçado, assim, porque cada um ali com as suas potências e dificuldades, né? E pra ele era muito difícil entrar em sincronia com o outro.
Interessante. E eu acho que no esporte é isso, né? Você consegue perceber quais são as suas características mais fortes e também onde estão as suas dificuldades, né? Então, apesar de eu gostar de algumas coisas que envolvem mais criatividade, espontaneidade, eu sinto que é onde eu mais tenho dificuldade. Eu dou uma travada. Quando a gente foi escalar, foi isso. Assim, em alguns momentos eram infinitas possibilidades. E aí eu dava uma... Acho que eu não quero ir pra lugar nenhum, acho que eu quero ficar só aqui parado no meio da parede. Então, tem isso, assim, eu gosto das coisas mais organizadas e estruturadas e tal. Pode ser isso que você gostava no CrossFit, né? Já até a coisa... com certeza, que era extremamente organizado ali, né? Interessante, Mas o escalar, você não sente que tem uma coisa também de confiança? Com certeza, eu tinha um medo... horrível, né? Mesmo eu estando presa, o que a gente fez era o da corda, guiada, né? Tem outra pessoa vai puxando a cordinha enquanto você vai subindo pra não ter folga nessa corda, pra quando você cair, você não cair um monte, né? Você cai ali onde você tá, na parede escalando. É bastante seguro, assim, não tem a chance de você estatelar no chão, nem nada, assim, não vai ter nenhum tranco se tiver sendo feito certo, né? Mas dá muito medo, né? E eu também já não sou uma pessoa que gosta muito de altura. Então tinha várias camadas, assim. Então tinha o fato de não ser uma coisa que eu tava acostumada a fazer. Acho que foi, sei lá, segunda, terceira vez que eu tinha de escalar quando a gente foi. Tem essa coisa de não estar muito segura ali naquele ambiente. Uhum. E tem uma coisa que eu tenho pensado sobre esportes, é que todo esporte tem um desconforto. Sim. E você tem que bancar, pelo menos, esse desconforto pra você querer fazer esse esporte. Tem que ser bancável, porque senão você vai sofrer uma vida. Exato. E a escalada tem aquele sapatinho que eu acho horroroso. Machuca muito o meu pé. É a sapatilha, gente. Não é só a bailarina que sofre com o pezinho na sapatilha. Porque é uma sapatilha mais dura, né? Pra você conseguir pisar. E aí seu pé fica ali, ó. É um desconforto que eu não gostei. Então, não seja escaladora. A Bia não gostou de experimentar a escalada, mas ela tá no meu top 1, gente. A escalada pra mim, porque sim, tem tudo isso, desconforto. Mas é isso, né? Eu acho que pra mim é bancável esse do pezinho apertado ali. Agora, o do polidense não é bancável. Aquela dor no meio da coxa não é bancável pra mim. E o atrito com a barra pra mim foi muito difícil, assim, foi um pouco angustiante. Então eu entendo esse desconforto não bancável por essa prática também. Mas a escalada é um esporte que eu penso muito na relação com um momento de meditação. Que eu acho que você encontra muito na escalada, no yoga, claro, na corrida. E esportes que você faz assim, sozinho, principalmente. E que você entra nesse flow, eu acho, né? Tanto a escalada, o yoga, a corrida, em algum momento você entra nesse fluxo, assim, meio constante, e aí você só vai fazendo aquilo. Eu acho que a diferença que tem é que, por exemplo, na corrida, é um estímulo constante, você tá correndo. Então, sabe quando você tá fazendo uma coisa motora, que você esquece que você tá fazendo? Você só tá repetindo com a mão ou, né, com o corpo. Na escalada, você não tá desligado do movimento. Então, meio que uma meditação com uma presença ali no movimento. Porque você tem que pensar, como que eu vou chegar naquela pedra? Como que tá estruturada essa via, né? Aqui vai exigir mais flexibilidade, aqui vai exigir mais técnica mesmo, para conseguir ficar o mais próximo da parede possível. Vai exigir que eu dê um pulo, então eu vou, sei lá, ter que ter coragem para dar esse pulo, ou força. Então, eu acho que é um tipo de meditação que você tá muito presente ali com você. E é você e a parede. E pra mim é uma paz, assim, muito gostosa. Mas eu acho que eu discordo da corrida ser uma coisa que você se desliga. Pelo menos a experiência que eu tenho os primeiros 5 minutos são horríveis. Mas depois que eu consigo entrar nesse flow, na verdade eu estou muito consciente do meu corpo. Porque eu tô prestando atenção em como eu tô pisando, tentando manter o mesmo ritmo, prestando atenção na respiração. Porque tem muita coisa acontecendo pra você conseguir correr, né? Eu não sei pessoas que correm longas distâncias, como essa experiência. Não é o meu caso, não é o nosso caso aqui. Eu sou uma pessoa que corro pouco. Então, correr é um esforço. E aí entra nesse lugar de... Eu me torno fisicamente bem presente. E aí é onde a cabeça dá uma desligada, né? Eu preciso que meu corpo funcione. É a única coisa que eu preciso. Você tá prestando atenção na respiração, na panturrilha queimando, no calo do pé. Exato.
Mas é verdade, é verdade. Eu conversei uma vez com um personal que ele, né, já tava correndo, treinando para provas bem grandes. E ele falou que no início a corrida era um lugar de paz porque a mente desligava. Mas depois, quando começou a ficar mais fácil correr, aí ele voltou a pensar no que ele não queria pensar, voltou a. Aí talvez ficou automático, né? É, Entendi. sim. Que mais de esportes que nós fizemos? A gente citou pole dance, acho legal falar, porque algumas Sim. pessoas podem gostar, né? Que a gente tá fazendo aqui os dois lados de cada esporte, né? Os prós e os contras, de Eu acordo conheço com a... algumas pessoas que gostam muito do pole dance. Eu acho muito bonito, assim. Eu acho Sim. maravilhoso. É uma coisa que demanda muita força física. Eu não sei se parece ou não parece olhando de fora. Eu achava que não... eu não sei se eu achava que ia ser tão difícil quanto foi. Porque pra mim foi muito difícil. Eu não consegui fazer quase nada. Então demanda muita força. Mas também demanda uma fluidez, porque aí você dança, você gira. É uma você... sensualidade, É uma né? sensualidade. É uma força muito sensual. Isso que eu achei Exato. incrível. Assim, é como colocar sensualidade com força. Pole dance. Exato. Porque E não é uma é força lindo. bruta, né? Não, é uma força... É muito bonito de ver, assim. É que é isso, né? A gente não se identificou. A gente não banca a dor, porque dói, gente. Incomoda. Eu também conheço duas pole dancers que já, né, treinam há anos e tal, e elas falam e elas gostam dessa dor. Eu acho que é tipo isso que a gente falou da sapatilha, né? No CrossFit a mão aqui pega um pouquinho, mas é tolerável. E pra elas, essa dor aqui do meio das pernas, que é onde você precisa fixar a barra, e aqui no ombro provavelmente apoia nas figuras que fica de ponta cabeça, pega muito e elas gostam muito. Então, se você quer experimentar força com sensualidade, se você gosta dessa pegada sensual, porque também tem todo o ambiente, assim, né? A roupa que você usa, o saltão pra Sim. dançar na coreografia. É muito bonito, É né? muito bonito. Era uma coisa que eu queria ter gostado, porque eu acho esse lado da sensualidade muito, muito legal, assim. Você não vê isso em muitos esportes, né? Na maioria dos esportes tá muito fora. Então, eu acho que é muito legal que o pole dance traz muito isso. E é difícil pra caramba, assim. É muito difícil. Você tá lá fazendo uma puta força, daqui a pouco dá uma sensualizada, assim. Então, é bem difícil, mas eu acho que é uma coisa muito interessante de se fazer. E que também demanda criatividade, estratégia, porque você tá lá pendurado, você tem que pensar onde a mão vai, onde a mão não vai. Você precisa se sentir segura, né? Pra conseguir segurar, soltar, fazer as posições. Uma confiança em si mesma, né? Trabalha muito confiança. confiança em si. Sim, na sua capacidade do seu corpo mesmo, né? Talvez aí está a minha dificuldade. Tanto na escalada quanto no pole dance. Eu morria de medo de me soltar, assim. Eu não vai dar certo, meu corpo não vai dar conta. Então, precisa ter um pouco de coragem. Mas muito legal isso. E eu enquanto estava falando, estava pensando também na coisa do contato. Porque há muito tempo eu não faço um esporte de contato e a gente teve a nossa aula de jiu-jitsu, a nossa experiência. Contato com outra pessoa, você disse. Tá. Contato físico mesmo. Uhum. A gente teve a nossa experiência, inclusive se você não tá sabendo, se você não foi, fique ligado, porque de vez em quando a gente dá uns spoilers pra você ficar sabendo o que tá rolando, né? A gente teve a nossa experiência com jiu-jitsu, que foi incrível, foi uma delícia. Foi mesmo. A gente teve um momento de aula de defesa pessoal com bases no jiu-jitsu, e depois a gente teve um momento com a nossa aula sobre agressividade, força, potência, raiva também. E foi incrível. E o jiu-jitsu é esse esporte de muito contato, né? Muito contato. Como foi isso pra você? Tô curiosa. Cara, foi muito mais tranquilo do que eu achei que seria. Eu nunca tinha feito aula de defesa pessoal e nunca tinha tido nenhum contato com jiu-jitsu. Eu tava muito preocupada de como ia ser. Eu tava muito preocupada. Eu tava desesperada. Mas tava assim, mantendo a postura. E eu não sei se o ambiente que também a gente tava, né, com as pessoas que a gente tava, a Má conduziu a aula de um jeito que foi tudo muito tranquilo, assim, foi muito leve. Foi. Então, eu não senti desconforto em ter esse contato muito próximo.
das pessoas. E foi muito tranquilo, assim, quando eu vi eu já tava fazendo, a gente ficou fazendo juntos, mas aí eu ia fazer com um, fazer com outro, assim, eu fui circulando ali e foi muito tranquilo. Sim, estou ponderando fazer jiu-jitsu, inclusive. Ah, que interessante. Eu gostei também, é isso, né? A gente quer propor as experiências pra gente se descobrir mesmo, pra gente se encontrar nas nossas características, nas nossas potências e descobrir quais experiências ajudam a gente a desenvolver os pontos que a gente quer desenvolver também, né? Se faz sentido pra você. Pra mim, essa coisa do contato, eu vou expor uma coisa pessoal aqui pra vocês, hein? Foi difícil, Foi difícil? Nossa, eu não esperava por essa. nem eu. Mas vou explicar, você vai entender. Tá bom. Porque, gente, eu sou a pessoa que gosta de pegar, do abraço. Eu sou uma pessoa de contato. Mas, assim, geralmente, espontaneamente na vida, eu nem penso, mas eu acabo fazendo isso com as pessoas que eu tenho mais afinidade, né? Mais troca. E aí eu descobri, não só pelo jiu-jitsu, o que mais que eu fiz que teve contato? Ah, é muito tempo atrás na dança eu senti isso também. Eu tenho alguns incômodos com contato. Porque eu sinto o cheiro das pessoas muito forte. E não é, a pessoa tá fedida, não sei o que, não é. Mas eu sinto o cheiro. E tem alguns cheiros que me incomodam muito. Então, o cheiro, às vezes o contato com a pele da pessoa, Caramba. me distraio, eu fico um pouco incomodada mesmo com aquilo. E não é isso, não é que a pessoa falta com higiene, alguma coisa. Mas é que eu sinto muito forte. Então, eu acho que eu não bancaria fazer tanto assim, porque se eu tivesse todo dia me expondo a isso, eu acho que eu ia começar a me incomodar. Eu preciso de um segundo. Eu não esperava. Caramba, fiquei muito chocada. Mas faz sentido, né? Porque você tem essa sensibilidade maior em relação a isso, né? Ao cheiro e tudo. E aí você tá muito perto, não tem como. Você Não tá tem. muito perto. Não tem como mesmo, né? Você tá Então- colado, você tá com o rosto colado na pessoa também. Exato. E você pega o tempo todo na pessoa e tal. É que a gente fez a prática sem kimono, né? Então eu não sei como seria com o kimono. Eu acho você não que tem tanto muda. contato na Direto pele, com a pelo pele. menos, né? Então tem esse ponto aí. Eu acho que ia ser diferente, porque o kimono ele é justamente pra isso, pra criar uma camada, né, entre você e a outra pessoa. E o kimono, inclusive, acho que é uma das estratégias de segurar o adversário, né? Tem Sim. uns macetes ali de usar o kimono pra pessoa ficar imobilizada. Entendi. Então acho que é diferente mesmo a prática com kimono. Tá. Chocada. Não, eu fui fazer aula de boxe ontem, conhecer. E eu tava falando pra Bia, né, que eu tô sem minha luva. Porque eu tive, em um momento da vida que eu fiz Muay Thai, eu tinha minha luva. Gente, foi horrível usar a luva alheia. Não, mas é que Mas isso todo mundo concorda, né? essa é Todo uma mundo... experiência universal. Usar aquela luva comunitária é, com todo respeito, nojento. Eu odiava, meu Deus do céu. Sim. Então, sim, se você for fazer uma luta, né, que você precisa ter uma luva, que você precisa ter um equipamento muito íntimo, investe nisso. É importante. Não. É uma experiência muito diferente você usar o comunitário. Porque isso é um tipo de incômodo que existe, mas que não precisa. Exato, esse dá pra passar. Por isso que eu acho que no jiu-jitsu eu ainda quero testar com kimono e tal, ver como que vai ser essa coisa do contato pra mim. Mas a luva no banco. Mas, já que a gente falou de luta, cara, que saudade que eu tava de dar uns socos. Gente, é muito... Pra quem gosta de sentir, assim, sua força mesmo, sabe? Colocar sua força, de usar sua agressividade mesmo, numa potência muito alta. A luta é muito satisfatória. Que delícia. Você também fez Muay Thai um tempo, Eu né? fiz Muay Thai há muitos e muitos anos atrás. Nossa, acho que eu tava na faculdade ainda. Mas era isso, assim, nossa, era muito satisfatório. Essa coisa de só chegar lá, meter um socão. E aí, Muay Thai você usa um pouco da perna também, né? Tem joelho, tem chute e tal. Era... Você pode ser forte, né? Você pode ser forte. Tá seguro e permitido. Eu nem era forte naquela época. Eu realmente não tinha força, eu não tinha massa muscular. Eu só ia pro Muay Thai, não fazia musculação, fazia tudo errado. Mas eu tava lá. E o professor vivia brigando comigo, falando que eu tava dando soco fraco, mas era o que eu tinha naquele momento. Mas é isso, assim, você
apesar da força física que eu realmente não tinha, você se sente muito empoderada de alguma forma, né? Ali Sim. Ai, gente, depois de um dia estressante que você quis matar todo mundo, você vai lá, esmurra aquele saco. É maravilhoso. É muito bom, porque você não tem que estar preocupada com o tamanho da destruição que você vai fazer, o quanto de força você vai colocar. Coloca tudo que você tem, e é isso. Sim. É muito gostoso. E aí eu acho que a luta, né, de modo geral, o Muay Thai, o Gi, o boxe, Karatê, enfim, muitas opções, é muito bom para pessoas que talvez tenham essa agressividade mais marcante, ou estresse, né, como uma coisa muito marcante, porque eu acho que é uma coisa que ajuda muito a colocar isso em outro lugar. Sim. Dá um pouco de vazão, né? E eu queria falar também, que a gente citou um pouquinho no outro episódio, sobre a competitividade. Ah, é verdade. Porque eu acho que é um traço muito interessante para quem faz esportes, assim, de vocês perceber, porque eu acho que a competitividade, em alguns contextos, é julgada como ruim, né? As pessoas falam, você é muito competitivo, como se fosse algo ruim. Sim. E ser competitivo pode ser muito interessante em alguns contextos. E você pode, inclusive, satisfazer a sua competitividade em alguns esportes. CrossFit dá para ser competitivo, não precisa, mas dá para ser competitivo. Luta, dá para viver muito, né, a coisa da competição. Sim. Cara, eu acho que, assim, qualquer esporte você consegue elevar um nível da competição. Mas se a gente for pensar, né, na gente como a gente. Na prática, no dia a dia. Na prática do dia a dia. Você tá fazendo beach tênis. É uma competição. Né? Eu joguei Tem badminton. pontos, a gente tá contando pontos. Eu joguei badminton pela primeira vez no fim de semana. Foi uma competição, a gente inclusive fez uma competição ali familiar, claro, numa brincadeira e tal, mas assim, é uma competição. Que mais? Futebol, vôlei, acho que coisas com bola geralmente são mais competitivas. Você tá contando ponto, né? Sim. Mas se você quer fugir da competitividade, também dá, né? Dá! Aula de circo, por exemplo, que a gente falou. Sim, completamente zero competitivo. Polidense. Yoga. O crossfit, eu não sou uma pessoa competitiva. Eu também não. Eu gosto... Ela é sim. Não vem não. Você é sim. Mas é que eu gosto de me meter na competição. Exato, você gosta da competição. Mas pra mim não é aquele prazer em ganhar. Pra mim, sabe o que é interessante? O que me dá prazer mesmo? É sentir a tensão entre eu e o outro. Isso é uma competição. Mas a pessoa competitiva é uma dúvida mesmo. Tá. Não tá muito relacionado ao ganhar? Não sei. Porque você pode entrar numa competição pra testar, pra ver até onde você vai, se você vai ganhar ou não. Acho que, claro, tem as pessoas que são competitivas no nível eu só vou se for pra ganhar. E aí, eu acho que aí a gente tem um problema. Mas a competição, ela pode ser uma coisa muito saudável. Você tá falando, não necessariamente é uma coisa ruim. Então você pode entrar numa competição não porque você quer ganhar, mas porque você quer testar. Porque a competição é um lugar muito bom de você se experimentar. Você foi lá na competição do CrossFit. Provavelmente você deu mais do que você daria num treino. E aí você descobriu novos limites. Quando a gente teve a competição aqui no box, você pegou mais peso do que você pegava. E aí a gente até brincou, né? Você bateu um novo PR. É verdade. Então tem essa adrenalina, tem várias coisas envolvidas na competição que eu não acho que é só ganhar. É verdade. Né? Acho que dá pra gente, inclusive, expandir mais essa coisa da competição pra gente trazer em outros episódios, porque acho que isso é uma dúvida muito interessante da gente investigar, né? Porque você falando, fiquei pensando, existe uma relação com a competição que é essa, né? Só é interessante se eu ganhar, só é interessante se eu estiver na vantagem. E uma outra relação que é essa que é de sentir mesmo a tensão ali, sentir esse desafio. Porque pra mim, separava assim, competição é uma coisa, desafio é outra. Talvez... Na minha cabeça é a mesma coisa. A gente vai aprofundar pra trazer pra vocês, então, esse tema. Sim. Mas muito interessante pensar, porque pra mim sempre foi sobre ter bons oponentes. Ter, assim, sentir desafio. Nem necessariamente só o oponente, mas alguém que tá ali, assim... Te desafiando. Duvido você fazer isso aqui. Será que você consegue? Ó, tem um estágio, uma coisa que eu amo no CrossFit, que é assim, tem o fácil, tem o médio e tem o difícil. Aí vamos começar pelo fácil. Será que eu consigo o médio? Vou tentar. Mas eu queria tanto tentar o difícil. Eu sei que eu não vou conseguir, mas eu queria muito tentar. Enquanto eu tava assim, eu vou só ficar aqui no fácil mesmo, que tudo bem.
E aí o nosso coach queria me matar. Outra coisa também, você gosta da atenção, vai pro CrossFit. Você tem um coach pra ficar atencionando ali pra você. Tem gente que não se dá bem com essa Tem posição. gente que não se dá bem, mas sim, você tem uma pessoa gritando na sua orelha, você querendo ou não, né? Te puxando, fazendo você Te ir mais, te incentivando. incentivando. A galera, de modo geral, né, tem essa A cultura de incentivar. galera de se não tem um coach, tem um coleguinha ali do lado, né? Então, o CrossFit não é competitivo, mas ele tem muito essa coisa que vai te puxar, assim, vai fazer você ir ali, você querendo ou não, vai ter alguém. E aí vai de você. Você pode parar, né? Exato, Você não precisa... você sempre pode parar. E é isso que eu ia falar. Vai de você entrar na onda e ir, ou vai de você também seguir no seu ritmo. Tinha vários momentos que tinha um monte de gente gritando no meu redor e eu tava assim, eu não vou fazer mais o que eu tô fazendo. Isso aqui estou no meu limite. Gente, a Bia tinha uma capacidade de concentração absurda que eu invejava. Tava a galera pegando fogo, assim, em volta, falando, e ela tava lá, no meu momento. Do meu jeito. Era admirável, real. Uma vez ela ganhou um campeonato de ficar pendurado na barra, assim, por mais tempo, porque tinha muita gente, né? Tinha um público que tava torcendo, vai, não sei o que lá, ó, fulano vai cair, fulano tá escorregando e tal. A galera foi caindo, assim, e tinha uma galera, tipo, conversando com o público, né? A Bia tava lá. Até eu me Serena, impressionei aquele plena. Pois a bichinha ficou até o final. Fiquei, menina, fiquei 2 minutos, foi o meu recorde da vida, assim, acho que eu nunca fiquei tanto tempo pendurada na minha vida. Queria muito aquele prêmio. Mas eu acho que eu consigo fazer bem isso, assim, de... Você pode gritar o quanto você quiser, se eu tô no meu limite, eu tô no meu limite, eu vou aqui no meu momento. Tem gente que tem mais dificuldade, né? Eu sei que é uma dificuldade sua isso, né? De às vezes não entender e entrar no fluxo e ultrapassar. Tem alguns esportes, tipo o CrossFit, né, que desafia muito nesse lugar. E foi uma coisa que eu senti muito, que pra mim é difícil fazer essa medir, sabe? Onde é o meu limite, o que o outro tá me propondo. Porque eu quero aceitar aquele desafio, mas ao mesmo tempo eu tô assim, será que é prudente pra mim? E geralmente eu erro pra não ser prudente, né? Então, eu fico meio assim, não sei. Aprendi muito no CrossFit, foi muito interessante, que eu aprendi muito. Você acompanhou a minha evolução, né? Sim. A ser mais ponderada comigo mesma. Foi, nossa, uma lição, assim, pra vida do CrossFit. Como medir meus limites. Medir até onde eu quero também me desafiar naquele momento, até onde é prudente e até onde eu preciso estabelecer um limite, mesmo que todo mundo ao meu redor esteja dizendo, você consegue, vai, você dá conta, mas quem tá sentindo aqui dentro sou eu, né? Quem tá sentindo assim, eu até consigo, mas eu não tô no meu melhor dia. Eu acho que eu vou forçar desnecessariamente. Então, me ajudou muito nesse sentido de construir essa medida. Muito bom. E aí, acho que é isso, né? Características individuais. Me ajudou no contrário. Eu sou a pessoa que tendo a ficar no que é seguro, assim. Então, eu não gosto do desafio. Dificilmente eu vou me desafiar, me colocar numa posição muito além do que eu acho que eu deveria. E aí, no CrossFit, eu fui me permitindo fazer algumas coisas que eu achei que eu jamais faria lá, assim, várias coisas. Então, eu acho que ter ali o nosso coach, ter as pessoas às vezes dando uma puxada, eu ia, assim, mesmo que entendendo que não tá tudo bem, tá tudo dentro do meu limite, né? É seguro, mas eu ia mais do que eu faria se não tivesse alguém gritando do meu lado, provavelmente. Então, assim. Muito interessante que vocês estão vendo o equilíbrio das coisas, né? A gente estimulando as nossas tendências, né? Eu que tendo mais a exagerar, estimulando a colocar ali mais limites que eu tô percebendo em mim. E a Bia percebendo estimular mais para se desafiar mais, para ir mais além, porque tem essa relação, né, com o coach. O coach tá te vendo, ele sabe que seu corpo dá conta no nível de força, né? Então ele pode te dar esse toque, esse feedback. Agora as pessoas ao redor, calma, né? Porque elas não são coach, então... Mas é que é uma coisa da cultura, né, do CrossFit, de se incentivar. Tem muito isso, que eu sempre achei muito legal, assim, de não importa se você começou hoje ou se você tá 10 anos no CrossFit, as pessoas vão te incentivar do mesmo jeito. E tem gente que não gosta disso, que não lida muito bem, sente uma cobrança, mas não é uma cobrança, assim, é de fato um vamos lá, a gente tá aqui, você consegue, essa coisa mais positiva, assim. Mas
É isso, vai de você gostar ou não Como desse você se estímulo. relaciona, né, com isso? Exato. Porque tem gente que não se relaciona bem mesmo com essa presença do outro ali. Então, acho que a gente está passando aqui por vários esportes, né, por várias características, para você tirar proveito dessa conversa toda, já vai se percebendo nesses lugares como que eu geralmente me coloco. O que que eu quero desenvolver em mim? O que seria interessante desenvolver em mim? Qual o tipo de habilidade eu acho que é uma vantagem e eu posso testar isso no esporte? Porque quando a gente faz o que a gente tem facilidade, o que a gente gosta também, gera essa sensação de satisfação, né? Que também é importante pra gente sentir no esporte. É legal você fazer alguma coisa para se desafiar, né? É isso que a gente está falando, de algumas características que podem ser construídas num esporte, mas também é interessante que você tenha prazer naquilo que você está fazendo, que você sinta a sua facilidade ali, a sua maior potência ali sendo desenvolvida, né? Sendo usada. Isso é muito gostoso. Sim. E eu acho que eu sou uma pessoa que eu enjoo das coisas. Eu acho não, eu tenho certeza. Então, eu tenho essa tendência de eu comecei uma coisa e aí aquilo vai se tornar a coisa mais legal e importante da minha vida, eu vou me dedicar intensamente. E aí eu vou cansar dela. E aí isso faz com que eu esteja sempre buscando, não sempre, né, mas de tempos em tempos, eu estou buscando coisas novas. E durante muito tempo eu achava que isso era um problema, assim, tipo, eu abandono as coisas, eu desisto das coisas e tal. Mas aí hoje eu entendi que eu não quero ser atleta, né, gente? Eu sou psicóloga e gostaria de continuar assim. Então, assim, eu não quero ser atleta, não tem por que eu fazer um super desenvolvimento num esporte que não é isso que eu quero. Então, qual é o problema de eu fazer 2 anos numa atividade aqui, 2 anos numa outra atividade ali, e ir aprendendo e me desenvolvendo de várias formas? E tem gente que vai entrar numa atividade, vai fazer o resto da vida e vai se sentir bem e tá tudo bem, assim. Eu acho que é entendendo aquilo que faz sentido pra você. Não tem um certo e um errado. Não tem jeito certo e errado de viver a vida. Imagina fazer um esporte assim. É isso, talvez você seja uma pessoa que precisa de mudanças. Eu preciso. É isso que te nutre, estar na vida. Tem gente que precisa que não tenha mudanças, precisa de mais estabilidade, né? E aí é como a gente se relaciona com essas nossas características. Eu vou fazer o melhor daquilo que eu tenho, encontrar o melhor espaço, né, que potencializa aquilo que eu tenho, na medida que sim, você pode ir se desafiando naquilo que você acha que faz sentido na sua vida, que seria mais favorável para os seus ambientes também, né? E aí tem algumas coisas. A gente sempre fala do esporte de manutenção, né? Que é aquele esporte que você vai conseguir colocar na sua rotina, que talvez é o que tá perto da sua casa, que tá perto do seu trabalho, que tem um horário que funciona pra você. Não necessariamente vai ser a coisa que você mais ama no mundo, mas não te impede de você ir fazendo outras aulas, né? Isso que a gente vai fazendo. Já, uma vez no mês a gente experimenta um negócio. Às vezes de fim de semana a gente vai fazer uma aula diferente. Isso. Pra você ir testando também, às vezes descobrindo que alguma outra coisa também pode ser seu esporte de manutenção. Eu acho que a gente vai muito. Nada contra a musculação, estou inclusive fazendo as pazes com isso, mas a gente fica muito como se a musculação fosse o único lugar. A musculação é muito importante, a gente precisa construir músculo, sabemos disso. Mas tem tantas outras coisas que a gente pode fazer. Sim. Porque para nossa saúde, de modo geral, né? O que é importante? A gente dá vários estímulos. Exato. Né, de construção de músculo, também de treino de cardio, né, de flexibilidade, mobilidade. E tem vários esportes que estimulam tudo isso. Músculo, por exemplo, não é só a musculação, o crossfit mesmo, pilates, por exemplo, funcional. Que mais? Tem esses esportes mais relacionados à força, né? Circo também. Sim. Que esporte te ajuda na parte do cardio? Correr, mas não só correr, também beach tênis. Dança. Hyrox agora, pra quem quiser. Então, assim, tem muitas possibilidades de você fazer a sua manutenção e de você dar esse match com a sua atividade. Exato. Agora eu quero saber, e aí? Encontrou aqui alguma característica que fez muito sentido pra você, que você gostaria muito de testar num esporte? Ouviu a gente falar que é de algum esporte que te chamou a atenção? Conta pra gente aqui nos comentários, a gente quer trocar com vocês, a gente quer saber para trazer também para as próximas discussões, né? Sim. Então é isso, até a nossa próxima conversa, um beijo.
Até a próxima!